Fala pessoal, tudo bom com vocês? Uma alegria a gente estar junto. Eu deixei com vocês alguns exercícios na semana passada, 4 exercícios aqui da apostila. Então agora eu estou aqui para corrigir esses exercícios com vocês. Começa aqui na página 117, questão 2, que é uma questão da Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais. E ela diz assim, leia o texto a seguir. O desenvolvimento das ciências naturais na era moderna influenciou a corrente filosófica denominada empirismo, que tem por característica fundamental a ênfase do papel da experiência sensível no conhecimento. Dentre os representantes do empirismo inglês, podemos destacar, entre outros nomes, Thomas Hobbes, John Locke e David Hume. Hobbes, apesar de receber também outras influências filosóficas, como o nominalismo, é influenciado pelas ideias empiristas, tanto que a primeira parte de seu livro Leviatã, ou Forma e Matéria do Estado, é composta por uma teoria do conhecimento baseada nas ideias desta corrente. Um dos resultados desta influência é a concepção de pacto social. Para Hobbes, observando o comportamento dos homens, podemos conhecer sua natureza. Assim conclui, os pactos sem espada não passam de palavras. Com base no texto acima e em seus conhecimentos sobre a filosofia hobbesiana, assinale a alternativa que descreve o significado da expressão os pactos sem a espada não passam de palavras. Letra A. O poder do Estado deriva da natureza humana. Uma vez que os homens concordem em obedecer à lei, cumprirão integralmente a palavra dada. Não é verdade que os homens vão cumprir integralmente a palavra dada. Eles precisam que o Estado seja forte. Por isso Hobbes é um defensor do Estado absolutista. Porque se o Estado for fraco, os homens não vão cumprir o pacto. E não existe essa coisa do poder do Estado derivar da natureza humana. A natureza humana é caótica e o ser humano, por natureza, é o lobo do próprio homem. O poder do Estado deriva do consentimento, por isso o contrato social. Letra B. O poder do Estado se consolida com o uso simbólico da espada no poder legislativo. A expressão palavras representa a lei. Não se trata de uso simbólico. O uso da força não se refere propriamente ao poder legislativo, mas é o poder absoluto do Estado, inclusive o poder que o Estado tem de usar a força. Então não se trata de algo no sentido figurado, metafórico, não. Letra C. A única forma de os homens cumprirem suas promessas é pelo medo da punição caso fujam do compromisso de manter a palavra dada. Perfeito. Perfeito. É por isso que o Estado ele precisa ter, então, braços de ferro. O Estado precisa punir os recalcitrantes, aqueles que resistem à lei. Porque se não fizer isso, a gente volta então àquele estado caótico da vida no estado de natureza, que é uma guerra de todos contra todos. Então é necessário que o Estado tenha ali o uso da força como ferramenta constante para manter a ordem social. D. A frase de Hobbes aplica-se somente ao estado de natureza, sendo desnecessário o uso da força no estado civil depois do estado constituído. Não. O estado é constituído justamente para poder resolver os conflitos. E como que ele vai resolver os conflitos se não for pelo uso da força? Então, no estado de natureza, não existe o estado, o aparelho burocrático, o estado com letra maiúscula. Não existe isso. Então, a força que é empregada no estado de natureza é a força dos próprios indivíduos defendendo seus próprios interesses. E a partir do momento que a gente tem, então, a fundação do Estado, então a gente tem também o Estado tendo o monopólio do uso da força. Tá? Então, certo aqui seria letra C de casa. Questão 2, página 117, resposta certa, letra C de casa. Agora vamos para a questão 4, uma questão do Enem. Leia o texto a seguir. É um texto de Maquiavel, né? O príncipe, portanto, não deve se incomodar com a reputação de cruel, se seu propósito é manter o povo unido e leal. De fato, com os poucos exemplos duros, poderá ser mais clemente do que outros que, por muita piedade, permitem os distúrbios que levem ao assassinato e ao roubo. No século XVI, Maquiavel escreveu O Príncipe, reflexão sobre a monarquia e a função do governante. A manutenção da ordem social, segundo esse autor, baseava-se na A. Inércia do julgamento de crimes polêmicos. Não, pelo contrário, esses crimes polêmicos, o príncipe precisa justamente ter autoridade.
Ele precisa exercer a sua autoridade, senão ele perde o controle da situação. B. Bondade em relação ao comportamento dos mercenários. Não. Ele está dizendo que o príncipe tem que aprender a ser cruel às vezes. Então ele precisa punir aqueles que merecem punição. C. Compaixão contra a condenação de transgressões religiosas. Não, em nenhum momento se fala disso. D. Neutralidade diante da condenação dos servos. Não, o príncipe não pode ser neutro. Letra E. Conveniência entre o poder tirânico e a moral do príncipe. Exatamente. Às vezes é conveniente que o príncipe utilize de um poder tirânico. Está aqui Maquiavel dizendo que o príncipe precisa, às vezes, ser violento, precisa ser cruel. Ele não pode ficar cheio de pudor, ele não pode ficar cheio de escrúpulos, porque senão ele perde o controle da situação. Então ele tem que aprender a ser cruel. Não é ser cruel sempre, não é ser cruel desnecessariamente, mas é saber ser cruel quando necessário. Então, às vezes, é conveniente que o príncipe faça uso do seu poder tirânico. E para isso ele precisa ter uma moral mais flexível. Ele não pode ter uma moral muito engessada, muito escrupulosa, senão ele não vai saber ser violento quando necessário. É o que Maquiavel diz. Então Maquiavel ele defende esse pragmatismo na condução dos assuntos públicos, né? Esse pragmatismo aí da figura do príncipe. Então o certo aqui seria letra E. Questão 4. A resposta correta, letra E de escola. Agora vamos para a página 118. Uma questão aqui da Universidade Estadual de Londrina, no Paraná. Leia o texto e o quadrinho a seguir. Aí tem também mais um trechinho de Maquiavel. Aqueles que somente por fortuna se tornam príncipes, pouco trabalho têm para isso, é claro, mas se mantêm muito penosamente. Não tem nenhuma dificuldade em alcançar o posto, porque por aí voam. Surge, porém, toda sorte de dificuldades depois da chegada. Tais príncipes estão na dependência exclusiva da vontade e boa fortuna de quem lhes concedeu o Estado, isto é, duas coisas extremamente volúveis e instáveis. Aí na figurinha a gente tem aqui um pequeno texto também que eu vou ler para vocês. Os estados que surgem de improviso, como todas as demais coisas da natureza que nascem e crescem depressa, não podem ter raízes e estruturas tão sólidas a ponto de resistir à primeira adversidade. Só se os príncipes de improviso souberem desde logo preparar-se para conservar aquilo que a sorte lhes pôs nos braços. Letra A. Desenvolva os conceitos de fortuna e de virtude em conformidade com Maquiavel. Bom, fortuna é sorte. A sorte pode ser boa ou pode ser má. Pode ser uma sorte favorável ou pode ser adversa. O que Maquiavel está dizendo é que muita gente pode chegar ao poder através da sorte. Pode haver ali uma conjugação de fatores que de repente põe o indivíduo até completamente inepto no poder. Mas ele não vai se sustentar no poder só pela sorte. Ele precisa de virtude, ele precisa de esperteza, ele precisa saber jogar o jogo. Então, isso é importante também porque Maquiavel muda o conceito de virtude. O conceito de virtude, na filosofia antiga, na filosofia medieval, estava ligado à questão da moralidade, né? De você ser um sujeito bom, de ser um sujeito piedoso. Mas para Maquiavel, o príncipe virtuoso não tem esse caráter moralista, não. Para Maquiavel, o príncipe virtuoso é o príncipe esperto, é o príncipe perspicaz. Então é isso que Maquiavel diz. É necessário ter virtude, porque só a fortuna não sustenta alguém no trono muito tempo. A pessoa precisa ter virtude para se manter no poder. Você pode até chegar ao poder por um jogo da sorte, mas a sorte não te mantém no poder durante muito tempo, se você não tiver virtude. B. O que diferencia o pensamento político de Maquiavel daquele concebido pela tradição cristã? É porque Maquiavel ele prega uma separação entre política e moral. E o cristianismo pregava justamente a harmonia entre a política e a moral. A moral que era assim vigente naquela sociedade era a moral cristã. E Maquiavel está dizendo que o príncipe não pode seguir sempre a moral cristã. Então ele está representando ali uma ruptura de paradigmas. Ele está dizendo que o príncipe tem que ser pragmático. O príncipe tem que ter uma flexibilidade moral. Existem coisas que são
condenadas pela moral cristã, como por exemplo matar, roubar, mentir, mas o príncipe ele precisa estar pronto para fazer isso se isso for necessário, para manter a ordem social, para manter a coesão da sociedade, para que ele se mantenha no poder, para evitar guerras, para evitar conflitos maiores. Então ele precisa ter essa flexibilidade moral, e isso é frontalmente anticristão, tá bom? Por isso Maquiavel representa um pensamento revolucionário. Agora, a questão 4 da página 119, nossa última questão. Leia o texto a seguir. Desta guerra de todos os homens contra todos os homens, também isto é consequência, que nada pode ser injusto. As noções de bem e de mal, de justiça e injustiça não podem aí ter lugar. Onde não há poder comum, não há lei, e onde não há lei, não há injustiça. Na guerra, a força e a fraude são as duas virtudes cardeais. A justiça e a injustiça não fazem parte das faculdades do corpo ou do espírito. Se assim fosse, poderiam existir num homem que estivesse sozinho no mundo, do mesmo modo que seus sentidos e paixões. É um texto de Thomas Hobbes, está lá no livro Leviatã, que é a obra principal de Hobbes. Quanto às justificativas de Hobbes sobre a justiça e a injustiça como não pertencentes às faculdades do corpo e do espírito, considere as afirmativas. Então vamos avaliar aqui cada uma das afirmativas. 1. Justiça e injustiça são qualidades que pertencem aos homens em sociedade, não na solidão. Perfeito, Thomas Hobbes disse isso. Os homens sozinhos, eles não podem ser justos ou injustos. A justiça depende do contrato social, daquilo que foi acordado, da convenção social. Então, verdadeira. 1 é verdadeira. 2. No estado de natureza, o homem é como um animal, age por instinto, muito embora tenha noção do que é justo e injusto. É verdade que o homem é lobo do próprio homem e age por instinto, mas não tem noção do que é justo e injusto, porque isso não foi estabelecido ainda, não foi feito o contrato social. Então, a rigor, não tem nada justo nem injusto. Só pode considerar uma coisa justa ou injusta se houver um acordo prévio sobre o que é justo e sobre o que é injusto. Se esse acordo não existe, então não tem justiça ou injustiça, nem tem noção de justiça ou de injustiça. Tá? E nisso, a gente vai ver que John Locke é contrário a Thomas Hobbes. Ele vai dizer que existe sim um direito natural. Então, a 2 é falsa. 3. Só podemos falar em justiça e injustiça quando é instituído o poder do Estado. Perfeito. É isso que o Thomas Hobbes está defendendo nesse texto aqui. E 4. O juiz responsável por aplicar a lei não decide em conformidade com o poder soberano. Ele favorece os mais fortes. Em algum momento, Hobbes está dizendo isso? Não. Tá? Então, o certo aqui seria 1 e 3, o que corresponde à alternativa B. Estão corretas as afirmativas letra B, 1 e 3. Portanto, na questão 4 da página 119, o gabarito é letra B. Valeu, galera. Eu espero que vocês tenham entendido esse conteúdo.